Existem casos que desafiam não apenas a lógica policial, mas também nossa própria percepção de realidade. Casos que, mesmo cercados por milhares de olhares, parecem escapar entre os dedos das autoridades, deixando apenas rastros fragmentados de uma história impossível de encaixar. O episódio de hoje é sobre um desses casos, um enigma que começou como uma ocorrência isolada em uma rodoviária comum e rapidamente evoluiu para um dos mistérios criminais mais perturbadores do Brasil. Um caso que, para muitos, jamais foi explicado por completo. E que, até hoje, continua sendo estudado por investigadores, jornalistas e curiosos, cada um tentando montar as peças de um quebra-cabeça que insiste em permanecer incompleto. O caso do Homem da Mala Azul. Tudo começou numa tarde quente de 2004, na antiga rodoviária do Vale, uma construção já desgastada pelo tempo, marcada por paredes descascadas, pisos rachados e um fluxo constante de passageiros. Era o tipo de lugar em que todos estão de passagem, mas ninguém realmente observa ninguém. E talvez tenha sido exatamente essa indiferença coletiva que permitiu ao Homem da Mala Azul caminhar livremente pelos corredores, sem chamar atenção por mais do que alguns segundos. O registro mais antigo dele, ou pelo menos o primeiro que alguém conseguiu confirmar, vem das câmeras de segurança da plataforma principal. Ali, um homem magro, vestindo uma camisa social azul clara, calça preta e um chapéu simples de tecido, caminha segurando uma mala grande, rígida, também azul. Ele não tinha nada de especial. Nenhuma característica física marcante. Nenhum detalhe óbvio que o diferenciasse das centenas de passageiros que circulavam ali diariamente. Mas havia algo na forma como ele se movia, como se estivesse seguindo um caminho que já conhecia de cor, um destino que ninguém mais enxergava. Às 16h17, ele se senta no banco de metal da plataforma 12, exatamente no centro do enquadramento da câmera. A mala permanece o tempo todo entre seus pés, como se fosse algo precioso demais para ser largado ao lado. Ele observa cada movimento ao redor, crianças correndo, vendedores ambulantes oferecendo refrigerantes, funcionários chamando passageiros para os ônibus. Mas o que realmente chamou a atenção dos investigadores é que, durante exatamente 15 minutos, ele não piscou. Em frame nenhum. Depois disso, às 16h32, ele simplesmente levanta, arruma a manga da camisa e desaparece da câmera pela lateral inferior, levando a mala azul consigo. Até aí, nada de estranho. Mas 40 minutos depois, a mala reapareceu. Sozinha. Ela foi vista pela primeira vez por um cobrador de ônibus, que a encontrou parada no meio da plataforma 12, exatamente no mesmo ponto onde o homem estivera sentado. Os registros mostram que ninguém a colocou lá. A mala simplesmente surge no canto da filmagem, como se alguém tivesse deixado no exato segundo cego entre um frame e outro. Ninguém reclamou. Ninguém disse ter visto alguém deixá-la. Ninguém reconheceu a mala. E então, quando a segurança abriu o objeto, esperando encontrar roupas, documentos ou pertences esquecidos, encontrou algo completamente diferente. Dentro da mala havia um envelope lacrado, um gravador de voz portátil e um bilhete escrito à mão, com letra firme e perfeitamente alinhada. Para quem encontrar? A partir daqui, o caso do Homem da Mala Azul deixou de ser apenas um objeto esquecido e se transformou num pesadelo investigativo. O envelope continha fotos antigas, pelo menos 15 delas, retratando pessoas diferentes em locais diferentes. Homens, mulheres, crianças, idosos. Nenhum padrão aparente. Nenhuma relação entre elas. Algumas fotos eram tão antigas que já estavam amareladas, outras pareciam ter sido reveladas há pouco tempo. Todas tinham um detalhe em comum, um pequeno X azul marcado no canto inferior direito. As autoridades imediatamente tentaram identificar as pessoas, mas logo surgiu a primeira grande surpresa. As fotos estavam impressas em papéis fotográficos diferentes, de décadas diferentes. Algumas eram dos anos 80, outras dos anos 90, outras claramente dos anos 2000. Como se alguém tivesse colecionado fragmentos de vidas ao longo de muito tempo, sem que ninguém jamais percebesse. O gravador de voz só aumentou o mistério. Quando apertaram o botão de play, ouviram uma respiração profunda, lenta, quase calculada. E então, uma voz masculina, baixa, rouca,
porém extremamente clara, que disse apenas 3 frases. Vocês não estão procurando no lugar certo. Vocês nunca olharam para quem estava ao lado. O próximo já está escolhido. A gravação acaba abruptamente, como se o homem tivesse desligado o dispositivo no meio da respiração seguinte. A mala foi enviada para a perícia. Nenhuma digital. Nenhuma fibra suspeita. Nenhum indício de que tivesse sido manipulada por mais de uma pessoa. E ainda mais estranho, não havia nenhum sinal de desgaste natural nos cantos externos da mala, como se ela tivesse sido usada inúmeras vezes, mas sem nunca sofrer arranhões ou marcas de impacto. Uma característica impossível para um objeto daquela idade. Os investigadores começaram a rastrear as pessoas das fotos. Uma por uma. O primeiro deles, um homem de 66 anos de Curitiba, havia desaparecido 5 anos antes, sem deixar qualquer pista. A segunda, uma mulher de 32 anos, desaparecida desde 1998. A terceira, uma jovem que sumiu em 2001 e cujo caso havia sido arquivado. E então, uma criança que desapareceu em 1987. Um homem desaparecido em 1995. Uma adolescente sumida em 2003. Todas as pessoas das fotos tinham algo em comum, eram oficialmente desaparecidas. Casos reais, registrados, arquivados, esquecidos. Mas ali estavam, reunidas numa mala deixada anonimamente em uma rodoviária de interior. E isso levantou a pergunta que ecoaria pelos meses seguintes. O homem da mala azul era o sequestrador? Um cúmplice? Um colecionador de vítimas? Ou alguém tentando alertar a polícia sobre algo maior? A resposta parecia impossível, até que a cidade recebeu o segundo aviso. 3 semanas depois, outra mala azul apareceu. Dessa vez, na rodoviária da cidade vizinha. Novamente, sem que ninguém a deixasse. Novamente, com uma gravação e fotos. Mas dessa vez, havia algo novo. Todas as fotos mostravam a mesma pessoa, uma mulher de cerca de 25 anos, sempre fotografada de longe, como se fosse observada sem saber. Em algumas imagens, ela parecia pegando o ônibus. Em outras, caminhando para o trabalho. Em uma delas, estava parada em um ponto de ônibus olhando para o celular. E todas tinham o mesmo X azul no canto inferior. A mulher foi identificada. E estava viva. Quando a polícia a encontrou, a jovem entrou em pânico ao ver as fotos. Disse que nunca notou ninguém a observando, mas confirmou que, nos últimos 2 meses, havia sentido a sensação constante de estar sendo seguida. O mais assustador é que, ao verificar seu histórico de trajetos, a polícia descobriu que ela esteve na rodoviária do Vale exatamente no dia em que a primeira mala apareceu. Era impossível não ligar os pontos. A investigação ganhou força. As fotos foram analisadas em alta resolução. Os detalhes revelaram algo que até então ninguém havia percebido, em quase todas elas, escondido na multidão, no reflexo de vidraças, no fundo das cenas, um homem usando um chapéu simples e segurando uma mala azul. O mesmo homem da plataforma 12. O mesmo do início de tudo. Quando a polícia decidiu divulgar trechos do caso ao público, na tentativa de obter testemunhas, a situação ficou ainda mais estranha. Pessoas de várias regiões do país começaram a enviar relatos dizendo ter visto o mesmo homem. E em muitos desses relatos, ele estava sempre no mesmo lugar, parado, imóvel, observando o movimento. Às vezes em rodoviárias. Às vezes em estações de trem. Às vezes apenas caminhando na rua. Todas as descrições eram idênticas. E todas envolviam a mala azul. Mas nenhuma testemunha conseguia descrever o rosto dele. Era como se o rosto desaparecesse da memória de quem tentasse fixá-lo. Como se, por algum motivo, fosse impossível lembrar qualquer detalhe além do chapéu e da mala. Enquanto isso, uma terceira mala surgiu. Dessa vez, não havia fotos. Havia apenas uma gravação, contendo a frase que mudaria completamente o rumo do caso. Eu não escolho as vítimas. Elas se escolhem. A partir daí, a investigação entrou num labirinto de teorias e contradições.
As malas começaram a aparecer em intervalos irregulares, às vezes semanas, às vezes meses. Em cada uma, pistas fragmentadas, fotos desfocadas, mapas antigos, recortes de jornais, cartas sem remetente. Algumas malas vinham com objetos pessoais de desaparecidos, objetos que, segundo as famílias, nunca haviam sido encontrados antes. A mala número 5 trouxe uma revelação ainda mais perturbadora, um cartão postal de 1979, escrito à mão, com uma mensagem enigmática. Eu avisei que iria continuar. Naquela época, mais de 20 anos antes da primeira aparição do Homem da Mala Azul, uma pessoa com letra muito semelhante havia enviado cartas anônimas à polícia de 3 cidades diferentes, falando de desaparecimentos misteriosos que, na época, foram tratados como coincidências. As autoridades começaram a se perguntar: há quanto tempo esse homem existe? O caso começou agora, ou apenas voltou à superfície? Mas então veio a virada final. Numa manhã chuvosa, uma mala azul foi encontrada dentro de um ônibus interestadual, abandonada no último banco, presa pelo cinto de segurança, como se estivesse ocupando um lugar reservado. Quando os passageiros desembarcaram e os agentes entraram, ninguém soube explicar como ela havia ido parar ali. Não havia registro de bagagem correspondente, nem câmera capturando alguém carregando uma mala daquela cor. Essa mala, diferente das outras, não continha gravações. Não havia fotos. Não havia envelopes. Apenas um único objeto no fundo. Uma carteira de identidade. A foto era do próprio homem. Mas o nome, a data de nascimento e todos os outros dados pertenciam a um indivíduo que morreu em 1984. O caso explodiu na mídia. A polícia tentou rastrear a origem do documento, mas descobriu que era perfeitamente autêntico, como se realmente tivesse sido emitido para aquele homem, décadas antes, em um cartório que hoje nem existe mais. Após esse episódio, as malas azuis pararam de aparecer por 3 anos. A investigação esfriou. O caso foi arquivado. O país esqueceu, ou fingiu esquecer, o Homem da Mala Azul. Até que, em 2012, durante a reforma da antiga rodoviária do Vale, um funcionário encontrou algo escondido atrás de uma parede falsa, selada há mais de 30 anos. Era uma mala azul. Intacta. Fechada. E coberta por poeira suficiente para provar que estava ali muito antes de qualquer testemunha ver o homem pela primeira vez. Quando a mala foi aberta, todos os objetos encontrados eram anteriores a 1990. Fotos antigas. Mapas velhos. Jornais amarelados. Gravações em fitas cassete. E, dentro de uma pequena caixa metálica, havia um bilhete escrito na mesma letra de todas as mensagens anteriores. Vocês sempre chegaram atrasados. O que as autoridades fizeram com aquele material nunca foi totalmente revelado. Partes do caso continuam em sigilo até hoje. Mas, segundo rumores internos, vindos de pessoas que jamais poderiam se identificar, existe uma gravação que nunca foi divulgada publicamente. Uma gravação encontrada dentro dessa mala antiga, onde a mesma voz rouca, clara e pausada diz: "Quando eu voltar, vocês vão entender." Música intensa. O fato é que ninguém sabe quem era o Homem da Mala Azul. Não sabemos se ele era observador, cúmplice, predador ou apenas alguém tentando apontar para algo maior e mais obscuro. Não sabemos se ele desapareceu, se continua caminhando entre as multidões ou se está apenas esperando o momento certo para ser visto de novo. Talvez, enquanto você assiste este vídeo, alguém com uma mala azul esteja sentado a poucos metros de distância, observando você sem que perceba. E talvez, como ele mesmo disse, as vítimas não sejam escolhidas por alguém. Talvez sejam elas que se aproximam dele, sem saber. Se você já viu alguém carregando uma mala azul em situações estranhas, ou se conhece histórias parecidas em sua cidade, deixe seu relato nos comentários. Quem sabe, sua experiência ajude a lançar luz sobre esse caso que insiste em permanecer nas sombras. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber nossos próximos vídeos. Ainda existem muitos mistérios brasileiros que ninguém ousa investigar, mas nós vamos continuar trazendo cada um deles à tona. Até a próxima!